Olá pessoal da Jubicor, cá estou eu mais uma vez para a gente dar continuidade aos estudos, sobre o livro Cristão Contagiante. Hoje é o capítulo 11, que tem como título Transmita a mensagem com clareza. Então, já de início eu quero que vocês pensem numa situação. Eu vou fazer uma situação diferente da do livro, porque a do livro é muito distante da nossa realidade. Mas assim, vamos pensar que vamos imaginar, que somos a única pessoa cristã e estamos em um grupo de amigos. Um grupo de pessoas, podem ser amigos, podem não ser amigos. Mas você está nesse grupo de pessoas na qual nenhum é cristão, apenas você. E depois de um bom tempo conversando, se divertindo, colocando conversa fora e tal, alguém pergunta a você sobre a sua fé. A gente está num grupo, digamos, num contexto de comemoração, de festa, alguma coisa que você não pode parar para filosofar e sobre as coisas da Bíblia. Vamos aqui abrir a Bíblia, vamos conversar sobre. Você não tem essa possibilidade. Você está lá, pensando em uma coisa e acabou que alguém perguntou para você algo acerca da sua fé. Ou seja, sim, como é ser cristão? Por que você é cristão? Por que você segue a um Cristo? A Cristo, Então, o que você faria numa situação dessa? Você daria uma resposta clara, objetiva? Você diria, não, vamos parar para conversar. E fazia um textão, digamos assim, sobre o que é ser cristão, como a gente pode ser cristão e tudo mais. Ou você diria, amanhã a gente conversa sobre isso. Cada uma dessas decisões que você for tomar, você vai acarretar consequência. Mas digamos que nessa situação, ela seja a única oportunidade que você tem de falar, porque depois você não vai ter um encontro parecido para poder responder acerca da sua fé. Então, você precisa comunicar com clareza. E aqui ele diz, numa situação dessa, você não está preparado para uma pergunta dessa. Você não está esperando que alguém do nada, numa comemoração de aniversário, digamos assim, alguém pergunte, por que tu é crente? Você não está esperando por isso, por causa do momento em que você está. Mas a Bíblia fala que a gente precisa estar sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhe pedir a razão da esperança que há em você, ou seja, a razão da sua fé. Isso está em 1 Pedro 3,15. E outra passagem que diz é que a gente precisa estar preparado em tempo e fora de tempo. Ou seja, a qualquer momento a gente pode ser questionado sobre a nossa fé, sobre a razão da nossa esperança. E a gente precisa estar preparado para lidar com qualquer situação dentro disso. Então, ele diz aqui que precisamos estar prontos. E a gente precisa, como diz no título, transmitir a mensagem com clareza. Mas como a gente vai transmitir a mensagem com clareza num período e espaço de tempo, sendo que a gente passou a vida toda para entender o que é o Evangelho, digamos assim. Então, aqui, já adiantando o capítulo, eles dizem que tem 4 pontos que a gente precisa pensar antes da gente falar de Jesus para outras pessoas. A gente precisa colocar isso no nosso juízo, na nossa mente, para poder conseguir comunicar com clareza de forma simples e objetiva. E esses 4 pontos são Deus, nós, Cristo e você. E o que a gente pode falar acerca de Deus? A gente tem 3 aspectos da natureza de Deus que a gente precisa entender, internalizar sobre isso. O primeiro aspecto é que Deus é amoroso. Por amor, por compaixão, Ele nos criou à imagem e semelhança dEle e Ele quer manter um relacionamento conosco. Um relacionamento de conversa, de oração, um relacionamento íntimo. Assim como você tem um relacionamento íntimo com um amigo seu, Deus quer ter esse tipo de relacionamento com você. Mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós sendo
e merecedores tanto de ser criados quanto de ter algum tipo de relacionamento com Deus. Mas mesmo assim, Deus quer. Outro aspecto é que Deus é santo. E porque Ele é santo, separa Ele de qualquer tipo de iniquidade, qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de sujeira que possa ter na gente ou no mundo. Ele é separado disso. Ele é separado de qualquer tipo de impureza. Essa santidade dele mostra em nós que nós não somos santos. Como assim, Gerlaine? Assim, Deus ele é santo, ele é perfeito, ele é livre de qualquer tipo de pecado, erro ou sujeira. Quando a gente começa a colocar Deus e nós um do lado do outro, a nossa sujeira, o nosso pecado começa a aparecer. Porque a gente começa a pensar, eu não sou santa, eu não estou livre de pecados, eu tenho sujeiras que eu posso limpar, mas isso me difere de Deus. Mas essa separação não quer dizer que nós não possamos ter um relacionamento com Ele. Apesar de que eu entendo de que se a gente tem um relacionamento com Ele, é a porta para que a gente comece a se limpar, né? E o outro aspecto de Deus é a justiça, intimamente ligado com a santidade. Por quê? Porque se nós não somos santos e se nós cometemos pecados, isso quer dizer que Deus aplica a justiça dele em nós. Então, quer dizer que se nós não somos santos, Deus vai ter que ser justo com a gente para poder julgar nossos pecados. E aí a gente pensou em Deus, assim, aqui ó. Ele diz assim, bem, Deus é um juízo perfeito que aplica justiça a todos sem parcialidade. Então, se a gente é amigo, se a gente não é amigo, Deus vai ser justo com todo mundo. O próximo ponto é sobre nós. Deus, ele nos criou, nos fez seres humanos, bons, sem pecado, mas só que a gente não soube lidar com a liberdade que Deus nos deu. A gente abusou da liberdade e pecou. E isso nos separou de Deus, fez com que a santidade de Deus mostrasse que nós não somos santos. Ele mostra aqui que porque nós pecamos e porque nós somos separados assim, de certa forma, separados de Deus, isso mostra que nós não somos capazes de tomar qualquer iniciativa que possa mudar a nossa posição. Ou seja, independente do que a gente faça ou que a gente deixe de fazer, a gente não vai deixar de ser pecador e a gente não vai deixar de estar separado de Deus. Mas só que a história não termina aí. Não é um ponto final, tipo, estamos separados de Deus, somos pecadores, ponto, acabou-se e vai morrer todo mundo. E todo mundo vai para o inferno. Não é assim. Aí é o próximo ponto que a gente vem falar, que é sobre Cristo. Cristo, ele foi 100% homem, 100% Deus. Através de Cristo, a gente pode religar o nosso relacionamento com Deus. Ou seja, Cristo, ele veio para pagar pelos nossos pecados. Ou seja, ele fez o que a gente é incapaz de fazer. Fazer algo para nos tornar não pecadores. Para nos tornar livre da culpa do pecado. Isso. Nada que a gente faz vai nos tornar livre da culpa do pecado. Mas Cristo, por ser 100% homem, 100% Deus, por ter a parte homem dele ter sido sem pecado, ele foi a única pessoa que pôde fazer algo para nos livrar da culpa do pecado. E aqui ele mostra que esse é o ponto X da questão. Esse é o ponto central do Evangelho. É que Cristo morreu em nosso lugar como nosso substituto. Ele sofreu a pena de morte que a gente deveria morrer. Sabe? E ao fazer isso, ele expressou o amor de Deus, que enviou seu Filho. Ele confirmou a santidade de Deus. Por quê? Porque Deus quer relacionamento com pessoas santas. E ele satisfez a justiça de Deus. Por quê? Mais pra frente a gente vai entender que o salário do pecado é a morte. Então, se a gente pecou, a gente merece a morte. É só isso que a gente merece. E Deus precisa que isso aconteça. Só que, quando Jesus morreu, ele pagou essa justiça
e fez com que a gente tivesse livre da culpa do pecado. Ele fala aqui, ó. Jesus realizou tudo isso para que pudesse oferecer-nos de graça o seu perdão, a sua amizade e sua liderança. Não merecemos, não pagamos por essas coisas e não podemos conquistá-las. A única forma de recebê-las é prostrando-nos humildemente diante dele, admitindo nossa rebeldia e aceitando sua proposta inacreditável. Ou seja, aceitar Jesus. Jesus, ele já morreu por nós, quer dizer, ele veio para a terra, ele se tornou homem, ele morreu por nós, foi uma morte dolorosa, na Bíblia está explicando tudinho direitinho, para que a gente pudesse ter uma vida eterna com Deus. E esse foi o papel de Jesus. Depois ele vai destrinchando mais coisas acerca de Jesus e chegamos no último ponto, que é você. O que você pode fazer com isso tudo? A gente fica pensando assim, o que eu posso fazer para isso acontecer, para que eu alcance a vida eterna? O que a gente precisa fazer? A única coisa que a gente precisa fazer é, como eu li antes, aceitar a Jesus, aceitar a sua amizade, a sua liderança e deixar que ele nos guie. Porque é caminhando com Jesus que a gente vai encontrar com Deus. Como assim? Foi através de Cristo que a gente conseguiu a vida eterna. Então, é só através dele que a gente vai conseguir ter um relacionamento íntimo e constante com Deus. E aqui ele diz, portanto, em amor, aqueles que precisam ser alcançados, temos que ser absolutamente claros quanto ao fato de que uma resposta pessoal é imprescindível. Cada um de nós precisa aceitar o perdão e a liderança de Cristo de maneira individual. E quando o fazemos, a Bíblia garante que o Espírito Santo passa a habitar imediatamente dentro de nós e a nos transformar de dentro para fora. Quando ele coloca aqui essa parte, é que eu esqueci de falar antes, é que a gente pensa de que só o fato de a gente ir para a igreja, de a gente congregar, de a gente pensar, de a gente fazer coisas na igreja, a gente pensa que a gente já alcançou tudo que a gente tinha que alcançar e a gente já está com o caminho direto para o céu. Só que não são as nossas ações que vai fazer com que a gente vá para o céu. Não são as ações físicas, não é porque a gente é bom que a gente vai para o céu. A gente vai para o céu quando a gente aceita Jesus de verdade. E aqui é onde ele fala esse ponto, né? Que em amor às outras pessoas, a gente precisa falar para elas que elas também precisam aceitar a Jesus. Não é porque elas só vão para a igreja que elas já são salvas. Elas precisam entender tudo aquilo que Jesus já fez, que Deus fez, que nós fizemos, ou seja, Deus criou, nós pecamos, Jesus Cristo veio pagar por esse pecado e a partir de Jesus a gente volta a ter um relacionamento com Deus e a gente precisa entender isso e falar isso para as outras pessoas para que elas também entendam e que elas também tomem a atitude de aceitar a Jesus, sabe? A gente precisa comunicar isso, porque se a gente não falar todo esse caminho, significa que a mensagem foi cortada, foi fragmentada. Então as pessoas entendem um pouquinho aqui, um pouquinho ali, acho que fazer uma coisa boa já salva, entendeu? Não é assim, a gente tem que comunicar a verdade de maneira clara para que as pessoas entendam. E aí, os autores falam algumas ilustrações para transmitir a mensagem com clareza. Ele dá 4, se não me engano, mas eu vou falar só de 2, porque as outras são grandes, eu não vou conseguir explicar, mas também para que vocês leiam o livro, né? A gente está aqui dando um resumo rápido, mas o interessante é que vocês leiam o livro. O primeiro é o faça versus feito. Como assim, faça versus feito? O faça consiste nas coisas que as pessoas fazem para obter, de algum modo, o perdão em favor de Deus. É aquele negócio, né? O que é que eu vou fazer para poder Deus me perdoar? Eu vou ser bonzinho com as pessoas, eu vou fazer caridade, eu vou falar de Jesus para as pessoas. E isso que eu faço ocasiona no perdão de Deus para a minha pessoa. Mas aí temos um problema, porque nada que a gente fizer vai obter o perdão. A gente já falou, né?
Nada que a gente fizer aqui de físico na Terra não é uma boa ação que vai dizer que Deus vai olhar, rapaz, aquela pessoa é uma pessoa boa, vou perdoá-la e trazer para o céu. Não é assim. Não é assim. Tem um monte de gente boa por aí, mas que não entendeu a mensagem central do Evangelho e que, portanto, não vai para o céu, porque não entendeu e não aceitou a Jesus. E aí é onde a gente entra na parte do feito. Porque o que precisava ser feito para a gente obter o perdão de Deus já foi feito. Que é Jesus morreu por nós. Está feito. O que a gente precisa é entender e aceitar Jesus, sua amizade e sua liderança. Né? É só isso. É o contrário do faça, que é o que a gente pensa que pode fazer, com o feito, que é o que já está feito. E o porquê que isso é um exemplo? Porque a gente precisa falar assim, claro, para que as pessoas entendam. Essa aqui é uma ilustração para aquele momento que a gente pensou no início. Nós não estamos num ambiente que a gente consegue explicar, explanar tudo, com mínimos detalhes, com versículos. Isso aqui é para um momento em que a gente pensou no início. Estamos numa festa, alguém perguntou, a gente precisa ser claro. A gente precisa ser rápido, precisa ser objetivo. Tá aqui. Nada que a gente fizer vai fazer com que a gente obtenha o perdão de Deus. Por quê? Porque já foi feito na cruz, porque já foi feito em Jesus. O que a gente precisa é entender todo esse caminho, aceitar a Jesus e nos deixar ser guiados por Ele. Ponto. Comunicamos de forma clara, objetiva. Quem tiver um interesse maior, com certeza vai lhe procurar depois. Vai chegar assim, poxa, Gerlaine, naquele dia tu falou isso, eu fiquei com uma dúvida aqui, como assim? Vai ter uma conversa posterior. Mas para situações em que a resposta precisa ser clara, objetiva, curta, tá aqui a fórmula. Faça versus feito. A próxima que tem no livro, que eu só vou dizer o nome e explicar rapidamente, é a ilustração da ponte. Então ele vai explicando, essa aqui é para quando você tem tempo de sobra. O que é que Deus fez, o que é que nós fizemos, que nós nos separamos de Deus. Aí ele vem com algumas ilustrações e tal, e você vai explicando até o final, que é dizer, através de Jesus, nós nos religamos a Deus. O próximo ponto é a estrada romana. Essa já havia sido falada comigo há muito tempo, com o professor Marcos, da Sala de Novos Convertidos. Ele sempre falava isso. Aqui também é para um momento que você precisa ser claro e objetivo. Eu vou ler aqui porque eu não decorei todos os versículos, embora seja muito bom que a gente decorasse. A estrada romana são versículos no livro de Romanos que a gente pode fazer todo esse caminho. O primeiro versículo é Romanos 3:23, que ele diz, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Aí você explica, mas por que todos pecaram? Nós pecamos em Adão, ele era nosso representante, tal. Você vai explicando tudinho. Aí depois, a gente fala de Romanos 6:23, que é, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí a gente explica, né? Porque nós pecamos lá, que todos pecaram, a gente merece a morte. Mas, por meio de Cristo, a gente consegue... Aí daí a gente explica, né? Que porque a gente pecou, a gente merece a morte. Mas o dom gratuito de Deus em Cristo é nos dar a vida eterna. Aí a gente explica tudo direitinho. E daí a gente parte para o último versículo, que é Romanos 10:13, que ele diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, a gente explica aqui, todos são pecadores. A gente explica que, através de Jesus, nós conseguimos a vida eterna. E por último, que a gente precisa aceitar a Jesus e invocar o nome dele, que aí a gente vai ser salvo. Ou seja, fez todo aquele passo a passo, só que agora com versículos, né? Muito importante, dependendo do nosso público, aquele que está conversando conosco.
a gente explicar direitinho. Esse aqui é rápido, tranquilo, fácil, desde que decore os versículos, não faça que nem eu. Mas também é uma fórmula rápida. A outra é uma ilustração de beisebol. Eu confesso que fiquei pensando, poxa, como é que eu vou fazer isso? Então, é melhor você ler, você entende, você mesmo faz sua ilustração. A última parte é dicas de comunicação. Ele vai dar algumas dicas, a gente já deu algumas dicas do que falar, e agora são dicas do que não vamos fazer. Não faça um discurso, ou seja, não faça um discurso assim, não faça textões de internet, sabe? Não fique falando. Deixe que as pessoas dialoguem. Deixe que falem um pouquinho, as pessoas tirem alguma dúvida, você tire a dúvida da pessoa, que seja um diálogo e não um discurso. Quando você fala, você assusta as pessoas. Dependendo do que você falar, pode não ser sua intenção, mas pode mostrar, de certa forma, uma soberba, as pessoas entenderem que você se acha mais santo do que elas, mesmo não sendo sua intenção. Não façamos um discurso, que a gente monte um diálogo. Outra dica é divida a mensagem em pequenas doses. Ou seja, isso está ligado a não fazer discurso também, né? Não ficar falando e não só falar. Mas aqui você solta um pouquinho, aí as pessoas vão ficar curiosas. Aí vão lhe procurar. Aí solta mais um pouquinho e assim vai. Dessa forma você vai até construindo relacionamentos. Mas não solte tudo, deixe que as pessoas fiquem curiosas e lhe procurem depois. Que aí você pode falar de maneira mais detalhada, que você não pôde falar em um dado momento, como a gente pensou a primeira ilustração, né? E o último é seja ousado. Esse seja ousado aqui ultrapasse as suas barreiras. Como assim? A gente se julga muito de não estar preparado, de não sei versículos, não sei o que falar, não sei o que fazer, não sei o que, sabe? Então, esse seja ousado mesmo você não se sentindo preparado, não sabendo o que fazer, faça. Fale de Jesus para as pessoas. É esse que ele fala, seja ousado. Um ponto que eu esqueci de falar depois de Romanos é a sua história pessoal. A gente pode usar várias ilustrações, várias coisas, mas o ponto principal, assim, um dos pontos principais que podem comunicar de forma mais íntima é a sua experiência. Então, fale da sua experiência com Deus, mesmo você achando que não tem nenhuma emoção, não foi dramático, fale. Isso faz com que as pessoas mostrem mais próximas de você. E o versículo que ele deixa aqui como final é Romanos 10,14, que ele fala assim: como, pois, invocarão aquele de quem não creram? E como crerão naqueles que não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? Esse tem que ser o que nos movimenta, sabe? Além, claro, do que Cristo fez, do que Deus fez por nós, a gente precisa falar para as outras pessoas, porque não tem como elas adorarem a um Deus que elas não conhecem. Não tem como elas conhecerem se nunca ouviram falar. E não tem como elas ouvirem falar se não tem com quem pregue. Então, que isso seja assim, poxa, eu preciso falar de Deus, eu preciso falar para as outras pessoas. Aí, claro, tem gente que é tímida, tem um pouco de dificuldade de falar com outras pessoas. Essa pessoa pode mostrar no agir, pelo testemunho de vida. Tem gente que tem facilidade para falar com todo mundo. Então, fale, converse, explane. Quando você tiver dúvida, diga assim, ó, nesse ponto aqui eu também tenho dúvida, vamos estudar juntos? Chame, mas não deixe de falar de Jesus. Reflita na sua vida, o que é que lhe atrapalha, o que é que lhe impede de falar de Jesus para as outras pessoas. Conserte isso que lhe impede, torne isso um testemunho, mas para que você fale, sabe? É isso que nos move, que deve nos mover a falar de Jesus. É entender que as pessoas precisam ouvir, as pessoas precisam ver. Que isso nos leve a refletir, nos leve a agir como está a nossa vida. E que tudo que a gente faça, tudo que a gente pense, tudo que
vem, o que saia da gente seja para engrandecer o reino, seja para glorificar o nome de Deus. É isso, até sábado. E pensem em estratégias para a gente discutir sábado que vem. Beijo, tchau, tchau.